Olá galerinha, para quem não me conhece, meu nome é Carla Simão, artesã e proprietária da Ateliê Meninaiteira, e na nossa linha de hoje eu quero ensinar para vocês essa botinha aqui, bem fofinha, super versátil. Essa daqui é um modelo unissex, tá? Que eu vou ensinar hoje para vocês. Vai ter amostra gratuita sim, tá? Dessa peça, porém o molde completo dela você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, onde tem o meu site com catálogo para você estar adquirindo a sua apostila. Ok? Então agora, bora aprender! Bem, galerinha, então como eu mostrei na abertura desse vídeo, hoje nós vamos fazer esse modelo de botinha aqui, tá? Vai ter amostra gratuita. A amostra gratuita que eu vou deixar para vocês é no tamanho que eu tô usando hoje aqui, que é o tamanho 4. Esse tamanho 4, ele é referente a 9 a 12 meses, tá bom? Esse molde é uma modificação do nosso All-Starzinho cano longo, tá? Então, se você aí na sua casa já tem esse molde, já adquiriu aqui com a gente, você pode estar utilizando ele para fazer esse sapatinho, só fazendo algumas alterações, porque no All-Starzinho ele não vai essa tira, tá? E ele não vai a alteração que a gente fez aqui na lateral, que eu fiz o que? Eu fiz um corte aqui, tanto que você consegue ver aqui, tá bom? Do nosso molde lá, o do original, você consegue ver que eu fiz um corte nele, eu tracei uma linha reta, tá bom? Então foi essa modificação que eu fiz. Quem quiser adquirir daí esse molde já modificado, só dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo, que tem o meu site, provavelmente vou deixar lá no catálogo para vocês, tá? A modificação dele já pronta, disponível para venda, caso vocês prefiram. Agora, quem quiser comprar o All-Starzinho para fazer a modificação também em casa aí, pode estar comprando também aqui embaixo pelo site. O molde gratuito demora um pouquinho às vezes, gente, para ser liberado, mas ele fica sempre na descrição do vídeo, tá? Peço que vocês tenham paciência, porque o único link que aceitou o Google Drive não tá mais abrindo, então a gente tem que usar outros, como é que fala? Outros armazenadores de arquivo, tá? Então a gente tá tendo que usar o Terabox, por enquanto, tá? Até no dia que eu estou gravando este vídeo, ok? Gente, ó, tecido externo, eu tô utilizando aqui uma lãzinha que eu já tinha há muito tempo. Inclusive, vocês vão ver que eu não fiz uma estruturação nela, porque eu estava fazendo um teste com essa peça. Então, eu fiz a primeira sem estruturação, decidi fazer igual a segunda, para não ficar um pezinho diferente do outro, né? Aqui eu não fiz o fecho dele ainda, tá bom? Porque talvez eu coloque o botão de pressão, eu tô pensando ainda. Então, eu não vou estar colocando aqui, mas você pode estar utilizando o velcro também, ou já o botão de pressão, já utilizar aí, na hora de você confeccionar, tá bom? Então, aqui eu já deixei as peças prontas, elas não estão estruturadas, como eu falei, porém, eu aconselho vocês a estruturarem, porque eu achei que ficaria melhor se tivesse estruturada. Ela ficou bonitinha também, deu certo, mas eu acho que a estruturação dá mais firmeza, né, pra ela, por isso que o nome já é estruturação. Eu achei que a pelúcia ia dar certo, mas essa pelúcia ainda é meio molinha, ó. Ela é uma xerpinha. Então, o que que eu indico? Pode usar uma estruturação leve, não precisa de um R1. Aqui daria tranquilamente para uma entretela de tecido termocolante, tá? Que eu já mostrei lá no meu primeiro vídeo do Pipto, aqui do curso de sapatinho de bebê. Se você não assistiu, dá uma olhada nessa playlist. Normalmente a gente deixa no final do vídeo também a playlist, mas é a primeira aula. Se você é iniciante, eu indico você a começar por aquela aula, porque aquela aula eu falo muito a respeito de estruturação, eu mostro duas estruturações diferentes, que é a manta R1, a entretela de tecido termocolante, então eu prefiro indicar quem é iniciante começar bem do princípio mesmo, tá? Então é a primeira aula, é a aula do Pipto, que tá na playlist aqui do canal, curso Sapatinho de Bebê, liberado gratuitamente aí pra vocês, tá bom? São apenas alguns moldes aqui do canal que são pagos, a versão completa, mas tem bastante coisa gratuita também pra vocês conferirem lá na playlist, tá bom? Lembrando que todo mês sai um molde diferente na área de membros, tá? Então,
lá dos meus projetos pagos, esse que você vai pagar entre 15 e 50 reais, sai um molde por mês gratuito na área de membros. Então, vale a pena você conferir em Seja Membro. Para você que já é membro, saiba que para baixar o seu molde, você tem que ir na aba Assinatura aqui no canal. Aí você vai encontrar o linkzinho lá para você estar baixando a sua apostila completa do meu projeto pago mensal. Então, todo mês tem apostila diferente, tá, gente? Então, se você é desse nicho infantil, vale a pena você conferir em Seja Membro, tá bom? Então, agora que eu já dei todos os esclarecimentos, vamos para a parte da costura. Eu já deixei aqui frente com frente. Quando eu trabalho com pelúcia, com Sherpa, que é o que eu tô usando aqui, gente, eu prefiro não recortar do mesmo tamanho do tecido principal. Eu prefiro recortar já o quadrado, né, ou retângulo, que seja mais ou menos o tamanho da peça, mas que não seja exato o tamanho, porque ele pode deslizar na hora da costura. Então, essa é uma dica bem importante que eu dou para quem tá costurando, tá bom? Aqui, ó, na parte de trás, eu decidi usar uma camurcinha, tá bom? Aqui eu tô usando uma camurça. Como eu falei, também indicaria estruturação, porque aquela acabou ficando um pouquinho mais mole, tá? Mas como eu falei, como já fiz um pezinho e não queria fazer diferente, então tô fazendo sem a estruturação mesmo. Nos próximos eu estruturo, tá? Já tá frente com frente também. E a tirinha aqui, que é uma tirinha de 12 centímetros e meio por 3,5, já tá no meu tecido estruturado. Tô usando um nylon dublado aqui, tá bom? Então, a gente já vai levar todas essas peças para a máquina, inclusive... essa aqui, na verdade, a gente vai separar, tá? Porque o que a gente vai levar para a máquina são essas 3 peças, tá? O solado aqui, falta pegar aqui para vocês, mas eu já vou pegar lá e já trago, porque o solado eu fiz ele de forma simples. É uma camada de tecido principal, que é o externo, tá? Uma de R1, essa eu sempre estruturo, tá, gente? Isso aí... por mais que eu faça o teste de não estruturar o tecido principal, o solado sempre estruturo. Então, uma camada de R1 e depois uma camada do forro, que eu vou usar o Sherpa também. Quando eu uso pelúcia, principalmente, eu não uso palmilha. Eu faço zigue-zague e costura reta depois na finalização, tá? Só esclarecendo já pra vocês. Então, eu vou fazer primeiro essas costuras, daí eu trago a solinha pra vocês, tá? Então, aqui a gente vai fazer a costura da orelhinha, tá? Posicionei aqui em cima, eu não recortei, vocês podem ver que eu não recortei ainda do tamanho do estilo da orelha. Eu prefiro fazer o risquinho quando é peça pequena assim e depois vir costurando em cima do risquinho, tá? Já tá frente com frente o meu tecido, ok? Então, o que a gente vai levar para a máquina agora é as orelhinhas para costurar, essa parte do calcanharzinho que eu já vou costurar aqui, deixando essa parte de baixo em aberto. E a parte da tirinha que eu já vou costurar aqui também, tá? Margem de costura aproximada de meio centímetro e aqui no máximo 0,7, tá bom? No máximo, para dizer máximo 1 centímetro, tá, gente? Mas ainda assim não indico, vai ficar meio grosseiro também e vai reduzir muito o tamanho do seu sapatinho. Então, eu aconselho no máximo 0,7, tá? Milímetros. Bem, galerinha, ó, costurada então as nossas orelhinhas, ó, tá? Costurei aqui. Aqui eu já recortei o excesso, na verdade, tá? Aqui também já recortei o excesso, dei uma cortadinha aqui nas pontinhas. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. A gente só vai recortando tranquilamente aqui em volta, tá? Enquanto eu tô aqui, eu quero convidar você a se tornar membro aqui do canal. Todo mês tem molde gratuito dos meus projetos pagos. Esses projetos pagos aí, que você vai pagar lá no meu site. Entre 15 e 50 reais sai gratuito todo mês na área de membros, que fica na aba Assinaturas. Lembrando que você só tem acesso se você já for membro do canal, tá? Para se tornar membro, é só clicar embaixo em Se Torne Membro, né? Seja Membro. Aqui embaixo, próximo à descrição do vídeo, tá bom? Ó, feito aqui a nossa costura. Agora é o seguinte, se você quiser fazer um pesponto, fica até mais bonitinho. Faz um pesponto em volta dessa peça toda, tá? Como eu não fiz nessa daqui, eu não vou fazer nessa daqui também para ficar igual os dois pezinhos, tá? O que eu vou fazer é fechar essa parte de baixo, de preferência com zigue-zague, que eu acho que fica melhor, tá bom?
Aqui eu vou desvirar também a minha peça. Por quê? Porque a gente já vai aproveitar, que eu preciso cortar, né? Porque eu dobrei. Porque a gente já vai aproveitar e já vai fazer aquela parte da linguinha ali do sapatinho. A biqueira, né, da frente com a linguinha do sapatinho, tá bom? Então, se você ainda não se tornou membro, vale a pena você clicar aí em Seja Membro. Esse mês passado, eu preciso me recordar, mas eu não sei se já não foi um moldezinho já de inverno, tá? Foi um moldezinho já de inverno, de outono e inverno, que eu disponibilizei. Eu também disponibilizo lá na área de membros os projetos pagos que tenham a ver também com a estação, né, gente? Prefiro já fazer conforme a estação que a gente tá, né? Então, mas varia entre roupinha também, tá? E sapatinho. Nosso foco aqui no canal é mais o sapatinho, mas eu também tenho as roupinhas lá, tá? Ó, ajeitou bonitinho. Às vezes tem que dar uma ajeitadinha, gente, por conta da curvinha, dependendo do tecido que você vai usar, sabe? Essa lãzinha aqui, ela é um pouquinho mais chatinha. Agora sim, deixa eu alinhar os dois para eles ficarem do mesmo tamanho, porque eu não recortei o excesso do outro tecido, né? Ó, o meu eu coloquei um pouco mais para dentro aqui, mas você pode colocar um pouco mais para fora também, tá? Para ele ficar mais abertinho as orelhas. Então, se você quiser, você pode estar pondo aqui, ó, tá? Mais na pontinha, e as orelhinhas vão ficar mais abertas. Hoje, aqui nesse modelinho aqui, eu fiz as orelhinhas mais juntas, tá? Ó. Gente, tem que lembrar que toda vez que vocês fazem com um material diferente e conforme a margem de costura que vocês utilizam, vai ficar um pouquinho diferente. Às vezes o sapato que eu tô mostrando na aula pode ficar um pouco diferente do sapato da thumb, pode ficar um pouco diferente do seu sapato. Por quê? Porque margem de costura, a forma com que você costura, o material que você tá utilizando pode modificar até a aparência, tá bom? Do seu sapatinho. Então, pode diversificar com vários materiais. Mas assim, toda vez que você diversificar, ele vai ter um caimento diferente. Ele vai dar uma carinha diferente conforme o material que você vai utilizar no teu sapato, tá? Então, vale a pena reforçar isso. Então, agora aqui, como eu já fiz mais juntinho esse outro, eu vou fazer exatamente igual esse daqui, para não ficar diferente, né? Um sapatinho do outro. Então, a gente deixa um pouquinho para fora, aqui essa parte, coloquei aqui para dentro. Eu vou levar para a máquina de costura e costurar essa parte aqui. Aproveitar e já vou fechar aqui. Bem, galerinha, ó, feita essa parte aqui, tá? Agora, eu já deixei no jeito, eu desvirei e passei um pespontinho na minha tirinha, tá? Aqui eu marquei 2 centímetros e aqui 1,5 e posicionei a minha peça nesse sentido, tá? Nós vamos passar uma costura aqui. Agora aqui, ó, eu já recortei o excesso dessa parte, dei um piquezinho aqui, vou desvirar, tá? Ó, desvirei a minha peça. Aqui você pode pespontar a tua peça, lembrando que a minha tá um pouquinho com esse formato, porque como eu falei pra vocês, eu não estruturei. Estruturado, eu tenho certeza que vai ficar bom, tá? Mas como esse daqui era um teste de tecido, eu acabei aproveitando para gravar a aula, tá, gente? Porque às vezes é muito apurado, então eu não consigo fazer de novo uma peça para depois gravar a aula, tá? Então aqui eu vou passar um pespontinho só para fechar essa peça, tá bom? E depois eu recorto o excesso. Vou aproveitar, já vou levar para a máquina. Lembra que eu falei para vocês do solado? Tecido principal, eu aconselho vocês a utilizarem o antiderrapante. Às vezes, quando eu não tenho aqui, porque eu não gravo no ateliê, eu acabo fazendo com tecido normal para fazer a aula. Mas eu indico vocês a utilizarem o tecido antiderrapante, tá bom? Gente, vocês me desculpem, às vezes eu acabo esquecendo de colocar na descrição do vídeo, tá? Mas eu compro lá da Fragmento Têxtil. Pretendo deixar na descrição, tá, gente? Mas se eu não deixar, é quem eu indico aí pra vocês, tá bom? Agora eu vou levar lá pra máquina e vou fazer um zigue-zague em volta dessa peça toda, ó. Já tá estruturado com R1 no solado, tá? Então já aproveito e já vou levar essas 3 peças pra já trazer tudo mais ou menos pronto. Lembrando, gente, que eu sempre digo, tá? Façam os 2 pés ao mesmo tempo.
Eu só tô fazendo ele aqui um pé pra depois fazer o outro porque é aula, tá? Galerinha, ó, depois de fechado aqui meu sapatinho, tudo que eu precisava fazer, já deixei no jeito, inclusive já achei até o meio aqui, ó, do meu soladinho. Fiz assim, coloquei um alfinetinho aqui de cada lado pra marcar o meio. Agora eu vou colocar aqui por cima, por quê? Porque aqui tem uma marcação que a gente precisa seguir. Eu vou bem por essa base aqui, eu me baseio aqui embaixo, tá? No lugar onde não tem a costura. Marco com os gizinhos aqui, ó, porque tem essa marcação. E aqui é o seguinte, ó. Nós vamos colocar aqui em cima, vai posicionar aqui em cima, tá? Se você tiver feito o pesponto, deixa eu te avisar. Se você tiver pespontado a sua peça inteira, então aqui você vai poder subir um pouco mais com ela, tá? Inclusive, depois eu me arrependi de não ter feito esse por causa disso, porque eu tinha esquecido desse detalhe nesse sapato, tá? Você vai poder subir com ele aqui. Agora, se você não fez pesponto, assim como eu não fiz, você vai ter que fazer o seguinte, vai ter que fechar só aqui, ó, só nessa lateralzinha, tá? Ó, seu fechamento vai ser só aqui. Se você tivesse feito pesponto, se você tiver feito, você consegue fazer o pesponto até aqui em cima, ó, até aqui, na biqueirinha, tá bom? Como não é o meu caso, não sei se vai ser o seu, a costura é só aqui embaixo. Depois de posicionado aqui, costurado na nossa peça, agora eu vou desvirar, porque eu vou virar para o avesso. Vou alinhar aqui, ó, essas duas partes. E agora eu vou unir aqui, ó. Achando o meio da minha peça. Sempre confiro aqui se tá alinhadinho essas partes. Lembrando que se você não conferiu ainda a aba Seja Membro, dá uma clicada aí que por apenas R$ 7,99 você tem acesso a um molde por mês aí da minha coletânea. Moldes que você ia pagar entre R$ 15 e R$ 50 sai gratuito na área de membros que fica na aba Assinatura aqui do canal, tá? Ó. E para ser membro é só clicar embaixo em Seja Membro. Ó, galerinha, eu posiciono bem bonitinho aqui em cima. E agora eu vou fazer uma costura zigue-zague e uma costura reta. Eu prefiro fazer isso porque eu tô trabalhando com pelúcia, então a gente tem que dar um acabamento bonitinho. Se você tiver um overlock, dá até pra você passar um overlock em volta dela, tá bom? Bem, galerinha, ó, costurei o meu sapatinho. Agora eu vou desvirá-lo. Ó. Normalmente, esses sapatos que eu faço todo peluciado por dentro, gente, eu não uso palmilha, tá? Não uso palmilha nele, tá bom? Ó. Gente, ele tá meio assim, o meu, né? Como eu falei, porque eu não estruturei. Pra ele ficar mais bonitinho, inclusive pra foto, já que eu testei que realmente esse modelinho aqui não dá pra ser feito sem estrutura, tem que colocar um enchimentozinho aqui dentro, ó. Entendeu? Coloquei aqui pra ficar mais bonitinho, ó. Ficando preenchido, você consegue ver o modelo de sapatinho, tá bom? Mas lembrando que, gente, esse aqui foi um modelo pra aula, tá? Estruture aí o modelinho seu, tá bom? Mas também, se não quiser estruturar, vai ficar a critério de vocês, né? Vocês estão vendo aqui que eu não coloquei o fecho, né? Eu não coloquei o fecho porque eu ainda ia ver qual fecho que eu ia colocar. Mas se você for optar por colocar um fecho de velcro aqui, nessa peça, eu aconselho você, dá pra pôr ele na máquina assim depois aberto, entendeu? Dá. Mas eu aconselho você fazer isso naquele momento em que a gente tá pregando a tirinha aqui em cima, tá? Mas eu acredito que eu vou estar colocando depois um botãozinho de pressão pra tá finalizando aqui essa peça, tá? Bem, galerinha, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e eu aguardo vocês na nossa próxima aula.